E aí pessoal, mais um vídeo aqui da Auto Insano para vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do Peugeot, não desse Peugeot, mas a história do Peugeot 306. Muita gente conhece esse carro, muita gente ainda não conhece. Muita gente talvez vai ver o vídeo e vai pensar por que esse carro. Eu vou falar o início, né? Um pouco da carreira do início do 306. Ele na verdade foi um carro substituto do modelo 309. Eu vou pôr uma imagem aí do Peugeot 309 para vocês terem uma noção do antecessor. Ele veio para evoluir, né, a categoria. Ele na época ele era um carro assim com um patamar superior, né, até em aspectos aos seus concorrentes, principalmente aqui no Brasil, né, com os concorrentes aqui do Brasil, que eram os concorrentes mais populares, né, uma categoria até abaixo dele, né, se você for ver. Ele então tinha alguns fatores que eram interessantes, que os concorrentes não tinham, e muitos carros ainda não têm até hoje, e talvez nunca irão ter. Uma das coisas interessantes dele, na traseira, ele tem uma torção semi-independente. Ele consegue virar as rodas traseiras até 4 graus. Então você imagina você fazendo uma curva, né, com um carro já hatch, um carro mais leve, e as rodas traseiras te ajudando a fazer essa curva. Isso é muito bom, né? Principalmente por ele ser um carro esportivo. Só que ao decorrer do tempo, esse sistema foi ficando um pouco mais complicado na mão de quem não tinha essa habilidade, né? Indo causar até acidentes, pelo fato da pessoa não saber usar esse sistema da forma correta, né? Que jogando a traseira, estressando até demais o carro, a pessoa vinha a se perder. Esse sistema era chamado de CAT, C-A-T-T. É um sistema que a PSA, que é o grupo, né, Peugeot, Citroën e outros afins, vieram usar na época. Esse carro tem um chassi usado primeiramente pelo Citroën ZX. Então, assim, primeiro a Citroën usou esse chassi, e a Peugeot viu naquele chassi que era um chassi muito bom, né, uma plataforma boa, e trouxe para ela para poder colocar o Peugeot o 306 em cima desse chassi, desse monobloco. Então por isso que ele tem esse sistema CAT, já veio da Citroën, né? Foi criado pelo grupo PSA esse sistema, e a Peugeot se beneficiou desse sistema colocando no Peugeot também. Esse carro também tem uma coisa bem interessante, que é o sistema COD, né, que a Peugeot criou, que é um sistema que você coloca um código para você ligar o carro. Então ele tem um teclado ali no meio, vou estar colocando a imagem para vocês. Esse teclado você tem que digitar uma senha para poder estar liberando a partir do carro, tá? A chave é bem simples, né? Uma chave, acredito eu, que nem tem chip, mas se você não tiver o código correto, a senha correta, você não liga o carro. O meu está liberado. Esse carro ele tinha um problema elétrico muito sério, ele estava parado há muitos anos. Foi feita toda a parte elétrica e foi inibido esse sistema. Porque eu acredito que com o tempo ele começa a dar alguns problemas, enganando até o módulo, né? Fazendo que o carro não pegue. Na época que lançou era uma coisa muito interessante, né? Era uma coisa nova, era mais difícil, né? Até quase que impossível, né? De alguém roubar um carro sem saber a senha. Uma coisa bem legal. Esse carro também tem um sistema de coletor variável, que eu acho muito interessante. Eu acredito que seja um sistema variável, assim, acredito que seja um dos melhores já feito, né? Outros carros, depois de alguns anos, também aderiram a essa ideia, mas esse carro em si, eu vou estar colocando uma imagem do coletor, que eu acho que é uma coisa assim que realmente você pode falar que você tem um benefício. Porque ele tem dutos que entram no cabeçote um pouco menores e tem uns dutos um pouco maiores. Outros carros que têm esse coletor variável não usam esse sistema. Tem um duto só entrando no motor e varia dentro do coletor. Então assim, é uma coisa mais simples comparado a esse sistema.
muitas pessoas pensam, por que S16, né? O S, né, em francês, significa o soupapel. Soupapel, vou deixar escrito ali. A pronúncia, não sei se é bem essa, mas significa, né, em francês, válvulas, né? Seria 16 válvulas, então por isso S16. Que ainda na época era uma coisa nova, assim como aqui no Brasil, né, que começou a vir o Gol GTI 16 válvulas, né, que era uma evolução dos motores 8 válvulas, que veio assim a render tantos cavalos a mais, né. E se você for ver, é um rendimento bem significativo. O carro com mais válvulas, ele respira melhor, entra mais ar, sai mais gases de escapamento, você consegue fazer uma mistura melhor de ar combustível. Então, se você pegar um motor, por exemplo, um AP 8 válvulas e um AP que foi convertido por um cabeçote 20 válvulas, que o pessoal faz muito aqui no Brasil, você já vai ter um ganho bem melhor. É melhor até para você turbinar, porque o turbo ele joga ar, mas se o teu motor tem uma restrição grande de captação de ar, não adianta muita coisa. Você vai ter rendimento, lógico, você vai ter um turbo ali para você poder jogar ar dentro do motor, mas o rendimento não vai ser tão bom se ele fosse um 16 válvulas ou um 20 válvulas, entende? Esse carro ainda não tinha comandos variáveis, né? Ele ainda era comando simples, né? Ele tinha esse benefício aí do coletor variável, né? Que eu acredito que foi uma compensação de um comando variável, foi o que eles tinham na época para poder introduzir, para tirar mais potência, né? Apesar de tudo, esse motor ainda que a gente está mexendo aqui nesse veículo, ele vinha com 155 cavalos. Mas essa mesma plataforma, em 97, esse motor foi até 97, 93 a 97. Em 97 eles deram uma melhorada nele, né? Ele veio a produzir 167 cavalos. Tendo mais giro, eles conseguiram extrair um pouco mais de potência. Esse sistema variável se chamava ACAV, A-C-A-V, admissão variável.